seja bem-vindo a mais uma Gramado Summit, dessa vez em Punta del Este. Isso mesmo, a gente está falando desse país bem pertinho de céu azul celeste, o Uruguai, a segunda casa da Gramado Summit, o maior evento de brainstorming da América Latina. Com muito prazer, o Metrópolis é o apresentador oficial do videocast do evento. Eu, Natália André, jornalista do portal, vou falar aqui sobre muitos assuntos bem interessantes, como inovação, empreendedorismo, nova economia, tecnologia e tudo que envolve uma boa ideia. Vamos lá? O bate-papo de hoje é com o Rodrigo Schiavini, que é fundador da Smart Hint e diretor da Magalu Cloud Soluções, com mais de 15 anos de experiência em comércio eletrônico para grandes marcas dos mais variados segmentos. Rodrigo, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Bom falar um pouquinho sobre essa trajetória aí da Magalu e da Smart Hint também. Perfeito. Primeiro, o que é a Magalu Cloud Soluções no seu caso? Boa, legal. Vou falar um pouquinho da história da Magalu Cloud e daí a gente termina com as soluções. O ano passado, a gente fez o lançamento do Magalu Cloud ao mercado no dia 12/12. Foi o momento em que a gente contou para todo o mercado que a Magalu estava criando e criou, né, um braço tecnológico onde pode oferecer para o mercado a sua tecnologia desenvolvida em housing pela própria Magalu ou através de aquisições de empresas que ela fez recentemente, para que outros varejistas possam utilizar também. Então, 12/12, a primeira fase foi o lançamento da parte de infraestrutura, que a gente chama de cloud pública. Então, toda a parte de tecnologia, servidores, rede, enfim, para poder hospedar software para a própria Magalu, ela, que era chamada então de cloud privada, ela foi aberta ao público. Então, naquele momento a gente começou a oferecer máquina virtual, Kubernetes, todas as tecnologias para que sejam desenvolvidas novas tecnologias. Então, o mesmo ambiente que a Magalu usa hoje para ela, também é oferecido ao mercado. Nesse ano, a gente lançou a segunda parte, que é a área de soluções. O que são as soluções? As tecnologias já desenvolvidas, o software sob serviço, SaaS, que a Magalu ou ela também adquiriu, ou ela desenvolveu própria, para outros varejistas poderem utilizar, que é o caso da minha empresa. Eu fui adquirido em 21, com a tecnologia de busca e recomendação para a loja virtual, junto com várias outras aquisições, fazem parte hoje desse roadmap de soluções que estão sendo oferecidas no mercado. A gente fez o lançamento agora recente dessa segunda fase, faz mais ou menos um mês atrás, no Magalu Expo, que é o evento da própria Magalu. E a gente iniciou com duas soluções. Uma delas é a Smart Hint, que já estava pronta, empacotada para atender o público. E a segunda é a Stock, que é um PDV multicanal, que a gente pode explorar um pouquinho mais no decorrer da nossa conversa. Ótimo. Você já comentou então da Smart Hint, acho que é interessante a gente falar já rapidinho sobre ela. Como você identificou, né, para criar a Smart Hint, como você identificou esse nicho, esse lugar que ainda não estava tão habitado? E é isso, como você conseguiu oferecer para uma empresa tão gigantesca e importante como a Magalu. Legal. A tecnologia de busca e recomendação, ela não é algo que é inovador, diferente. Quando eu fundei a Smart Hint em 2017, era uma tecnologia que poucos tinham acesso. Então, grandes varejistas, com as grandes marcas que você reconhece, Magalu inclusive, tinham muito dispêndio de dinheiro para poder criar essa tecnologia para uso próprio, né? E outros menores, varejistas menores, não tinham acesso pelo peso dela. Com o advindo da inteligência artificial, desde o início da criação da Smart Hint, já comecei a utilizar. Então, lá em 2017, hoje a gente fala muito sobre IA, mas lá em 2017 era um pouco mais restrito o ambiente. Mas a gente iniciou já a empresa em cima de IA. E a IA proporcionou que a necessidade de uso extensivo de dados e informações, que somente também as grandes varejistas tinham acesso, nós pudéssemos fazer através de milhares de pequenas lojas, pudessem alimentar a inteligência artificial, fazendo com que a gente retroalimentasse então o varejo para que pequenas lojinhas pudessem usufruir desse conhecimento, dessa tecnologia. Então a Smart Hint ela surgiu para trazer uma tecnologia que antes era usada por grandes, mas de uma escala horizontal, que eu chamo, que é muitas lojinhas pequenas fornecendo o dado, com ela processando e retribuindo isso com o conhecimento dela própria, desse como vender na internet para o varejista de pequeno porte. Esse modelo deu certo, a gente escalou muito forte, foi crescendo na pirâmide do varejo, onde a base são os pequenos, os micros, os grandes são os top sellers. A gente foi crescendo no atendimento desses varejistas, na solução B2B,
empresa para empresa, né? B2B, business to business, até que o ponto que no finalzinho de 2020, na época da pandemia, a Magalu me abordou e perguntou se eu queria fazer 2 tipos de parceria com ela, 2 possíveis parcerias. Uma delas, utilizar a Smart Hint em algumas das lojas no ambiente dela, né, somando então no ecossistema Magalu, como um cliente fornecedor, ou seja, contratando a Smart Hint, ou até mesmo uma segunda opção, uma possível aquisição. Vale lembrar que naquela época, na época de pandemia, a Magalu cresceu muito forte, como muitos varejistas, né, na época que ficou com o lockdown fechado, então o e-commerce cresceu demais, e ela adquiriu muitas empresas, se não me engano foram 23 empresas em um ano. Então foi muito forte. Caramba. Então ela também estava bastante agressiva nesse processo de aquisição. Rapidamente a gente deu os próximos passos, eu iniciei com a primeira opção com eles. Vamos começar com uma parceria então de contratar a Smart Hint, utilizar em alguma loja, ver se a gente tem um fit tecnológico, um fit de cultura, até para a gente tentar falar sobre o segundo assunto. Mas no meio do caminho ali, questão de 30 dias, nós recebemos uma proposta de compra de uma outra empresa. Proposta de compra da Smart Hint, que é proposta de aquisição. E aí, como eu tinha já essa pedido anterior da Magalu dessa possível deal, eu voltei para ela e falei assim, pessoal, eu tinha pedido para a gente segurar um pouco essa segunda opção, mas veio uma proposta, está aqui na mesa, e eu minimamente tinha que voltar com vocês para, né, por transparência, por parceria, como a gente está seguindo, que se tem interesse, se vocês têm interesse, também traga uma proposta para a mesa. E aí a Magalu voltou falando, na verdade o maior interesse nosso seria mesmo da aquisição, foi a primeira, mas a gente não quis ser agressivo, então trouxemos para você a opção. Mas vamos acelerar. E foi mais ou menos isso, a primeira abordagem em dezembro de 21, em abril de 22, não, dezembro de 20, abril de 21, foi concretizada a compra da Smart Hint pela Magalu. E eu passei a fazer parte, então, de ser um dos diretores de dentro do Luiza Labs, que é a área de tecnologia da Magazine Luiza, da área específica de personalização que contempla busca e recomendação. Então, de todo o grupo e mais a Smart Hint que fornecia já ao mercado, que continua fornecendo ao mercado até hoje. Sim. Eu vendo, né, estudando sobre a sua jornada, você já tinha passado pela Magalu, certo? Por algum braço da Magalu, antes mesmo de agora realmente trabalhar junto com eles. O que eu tinha feito antes foi ter montado uma outra empresa e vendido uma outra empresa, mas não foi para a Magalu, foi para a Local Web. Ah, sim, perfeito. Porque muitas vezes a gente vê na jornada de tanta gente que a gente conversa aqui sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia, nova economia, que muitas vezes a pessoa passa ali pela empresa, bebe daquela fonte, sai dali, né, conhece outro universo e volta com soluções, né? Mesmo que você não tenha feito isso, de alguma forma você, enfim, bebeu dessa empresa lá, dessa empresa, assim, de ideias, né, que também estavam ali circulando, viu espaços que estavam vazios e voltou com essas soluções. E foi bem nessa linha, porque quando eu vendi a outra empresa, que se chamava FBits, lá, foi um ciclo de 10 anos, de 2006 a 2016. Era uma plataforma de comércio eletrônico. O maior desafio que eu tinha na plataforma e que eu nunca consegui concretizar era fazer com que a plataforma fosse uma plataforma inteligente. Que tivesse, por exemplo, o que a Smart Hint acabou fazendo depois, que era uma personalização de atendimento do consumidor final. A nossa plataforma, por N motivos, concorrência de mercado, porque quando você tem você trabalha com uma plataforma, você tem outras plataformas como concorrentes e até mesmo os grandes varejistas como concorrentes globais para o seu cliente, porque quando ele vê a Magalu fazendo algum tipo de inovação, ele bate na tua porta como cliente e fala assim, eu quero na plataforma aquilo que a Magalu está fazendo. Então, são todas as plataformas, mais todos os outros varejistas gerando insights e você correndo atrás e tentar fazer aquilo que o mercado está fazendo e não consegue inovar de fato. Quando eu vendi, então, em 2016 para a Local Web, a primeira empresa, quando a ideia da Smart Hint surgiu na sequência, eu falei assim, já que eu não consegui fazer isso na minha própria plataforma, eu vou fazer de uma tecnologia que vai ser completamente agnóstica, que essa tecnologia estará plugada em todas as plataformas. Então, a gente vai fazer aquilo para as plataformas que elas mesmas não conseguem fazer, assim como eu não consegui fazer. E foi uma estratégia bastante acertada, porque a gente conseguiu somar em cada uma das plataformas aquilo que o cliente lá na ponta sentia falta. Só que de uma forma dedicada, onde a plataforma conseguia, então, continuar atendendo seu cliente da mesma forma que fazia,
criando inovações em checkout, em outras áreas, e nessa parte de personalização, a SmartInt foi como um plugin para qualquer loja do mercado. Sim. Então, essa experiência do passado, né, a gente bebeu nessa fonte, entendeu como é que era, quais eram as dificuldades, e aqui a gente focou especificamente em resolver um ponto só, que era essa parte de personalização em todas as plataformas. Deu super certo isso. Sim. E é interessante também, porque muitas vezes a gente fala de termos técnicos e talvez o público não consiga entender exatamente o quanto isso tudo melhora a vida dele, né? Da navegação dele, dele conseguir encontrar melhor o que ele está precisando. Isso também é muito interessante. E imagino que para você criar também passa pelo lugar de consumidor, né? Sim, total. O maior ponto de referência nosso, desde a fundação da empresa, foi sempre olhar a experiência do consumidor, ou seja, do cliente do meu cliente. Explicando melhor. Quem que contrata a tecnologia de busca e recomendação agora, né, do Magalu Cloud Soluções? O varejista. Para atender quem? O consumidor dele. E aí, dentro da nosso modelo de pensar, nosso mindset, a gente está falando assim, quem que a gente tem que agregar? Aquele consumidor. Então, por vários momentos dentro da carreira, da vida da empresa, o varejista pedia alguma coisa, um relatório, alguma coisa assim, eu tinha que chegar e falar para ele, não consigo fazer agora, porque agora, nesse momento, eu estou me dedicando àquela persona que é o seu cliente. Porque se eu atender bem o seu cliente, ele vai retornar na sua loja. Normal, como toda experiência boa para a gente, né? Quando a gente é bem atendido no local, a gente tende a retornar. Quando a gente não é bem atendido, além de não retornar, ainda sai falando mal. É exatamente a mesma coisa que acontece em qualquer lugar, no ambiente eletrônico, comércio eletrônico também. Então, eu tinha a convicção, e isso se provou como verdade, que se eu atender bem este consumidor, que é o seu cliente, consequentemente você vê valor na minha tecnologia e você me mantém dentro da loja. Então, mesmo falando nãos várias vezes para o varejista por aspectos que sim eram necessários dele, mas eu não tinha braço, era pequeno, estava crescendo, colocando a ênfase nesse consumidor final aqui para poder fazer essa retenção, esse crescimento sustentável para ele, foi um jogo de ganha-ganha e que fez com que a gente teve toda essa rampagem. Que a SmartInt foi vendida com 4 anos de idade. Caramba. Ela tinha assim, milhares de clientes utilizando a tecnologia a seu favor. Então, casou muito certo assim, essa estratégia de quem a gente está cuidando. Não era o nosso cliente direto. Ele ganhava na consequência do bom atendimento que a gente fazia para o cliente dele lá na ponta. Então, essa estratégia deu super certo. Rodrigo, a gente está se encaminhando para o final. Eu poderia já fazer mais um montão de pergunta, mas a gente sempre pergunta para todo tipo de entrevistado que a gente tem aqui, de influenciador, a comunicador, um empreendedor de uma startup que está ali no comecinho, que é sobre futuro. E é muito bacana conversar com gente especializada como você, que fala muito e vive o futuro, mas já o futuro parece que está cada vez menor, porque... Mais próximo, mais próximo, porque, enfim, vocês trabalham adivinhando o futuro, parece, e ele não tem muito tempo de, daqui 10 anos é que eu vou fazer sucesso com isso. Você consegue falar de próximos planos ou algum projeto que já está em mente? Para onde que você está indo, né? Olhando... Qual que é essa nova direção que você vai seguir? Eu coloquei um foco na minha cabeça para um direcionamento que eu entendo que é o mais próximo que a gente tem de todos. IA serve para um monte de coisa. Um monte. A gente está falando hoje de GPT, que todo mundo conhece, ok, mas ela é uma fração do que se pode fazer com IA. E eu sou muito mais favorável na parte de redes neurais, o negócio que realmente tem a inteligência. O GPT não é que ele não tem inteligência, mas ele não é nada mais do que uma sequência de palavras pré-calculadas e ele te entrega aquilo que magicamente é muito bacana, mas se limita a isso. O que eu entendo que são os próximos passos rápidos? Utilização da IA na sua máxima abrangência dentro dos seus processos internos. E aí você pode pegar dentro da própria empresa, o que dentro da minha empresa eu posso utilizar a IA para melhorar o meu processo, para automatizar algum tipo de fluxo, para fazer com que as coisas repetitivas não precisem mais de seres humanos para fazer. Para a gente poder passar para esses seres humanos missões mais nobres, que usem intelecto, que tire essa parte muitas vezes burocrática e que te gasta muito tempo, gera custo, trava a empresa de crescer. No ambiente profissional, pessoal, quanta tecnologia nós temos de IA disponível hoje, como o GPT, por exemplo, que pode auxiliar no teu dia a dia? Eu fiz recentemente uma palestra
que era só sobre IA para você, pessoa profissional. E até fiz uma analogia como se fosse uma armadura que você coloca em você e que você fica muito mais robusto, muito mais forte para trabalhar no seu dia a dia. Fiz um comentário assim de que imagine você com essa armadura tendo que enfrentar uma briga, uma luta, e uma outra pessoa que está totalmente só com as armas do corpo. Quem que você acha que pode ganhar? Qual o tamanho da diferença? E você pode fazer isso com as tecnologias disponíveis hoje. Fiz um resumo outro dia, tinha lá 10 páginas de um relatório que eu fiz, precisava apresentar em um único slide. Falei, puxa, agora resumi 10 páginas, porque a apresentação surgiu de última hora. Eu peguei e coloquei aquilo dentro de um GPT nosso interno, fazia resuma em um slide com X palavras os principais highlights. Juro, a primeira retorno dele saiu perfeito. Eu copiei, colei, coloquei os highlights em negrito do que eu precisava prestar mais atenção e estava pronto. Em segundos. Eu poderia ter gasto aqui uns 15 minutos para resolver, meia hora, talvez uma hora até, porque eram 10 páginas, sabe? Não estou fugindo nada aqui. Ele fez em segundos. Então, quanto que isso pode impulsionar, melhorar o nosso tempo, consequentemente a gente ter mais produtividade e que já está disponível agora. Então, esse futuro que a gente fala, eu não diria que são novas tecnologias, é onde a gente emprega a tecnologia existente no dia a dia. A adoção. Para empresas, vejo muito mais no interno do que ficar pensando em que ferramenta que eu criar para o outro, arruma a casa, muito mais forte. E para as pessoas é isso. O que eu tenho já disponível, que eu melhoro o meu dia a dia. Sou muito mais produtivo, sou muito mais eficiente naquilo que eu faço. Muito bom. A gente conversou com o Rodrigo Schiavini, que é diretor do Magalu Soluções, Cloud Soluções, também criador da Smart Hint e, como vocês viram, cheio de novas ideias. A gente certamente vai voltar a conversar. Rodrigo, muito obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Para você acompanhar de novo essa conversa, compartilhar e também acompanhar os outros episódios do nosso videocast Gramado Summit e Metrópolis em Punta del Este, acompanhe as nossas redes sociais, é tudo @metrópolis, e também entra no nosso site metrópolis.com. Até a próxima!